Vamos abrir a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos fazer a leitura dos versos 17 a 20. Eu peço aos irmãos que coloquem os olhos nas suas Bíblias, para que o próprio Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, possa falar conosco, através da sua bendita palavra. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar, irmãos. Pai, damos graças a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ler publicamente a Tua palavra. Sabemos que é mais uma oportunidade que o Senhor tem, Senhor, de pôr fogo na Tua palavra pelo poder do Seu Santo Espírito. E nós estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Então nós oramos, Senhor. Fala conosco. Fala, Senhor. Desperta-nos. Senhor, cativa toda a nossa atenção. Senhor, como nunca o Senhor cativou a nossa atenção, o Senhor nos cative no dia de hoje. Senhor, nós sabemos que Tu tens preparado esse tempo para nós. E nós oramos, consagrando esses momentos com a Tua palavra, na Tua presença. Oramos, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o valor da família de Deus. E que essa família é nossa alegria e nossa coroa. Há alguns anos atrás, e alguns irmãos aqui estavam comigo, nós fomos numa conferência, eu creio que em Montemor, e tivemos tempos maravilhosos de comunhão entre irmãos. E quando nós estávamos para ir embora, haviam dois irmãos mais velhos em torno do nosso carro. Alguns irmãos vão lembrar disso. Eles estavam ali para se despedir de nós. E nos rostos deles havia um misto de alegria e de tristeza. E aquilo me chamou muito a atenção, creio que chamou a atenção dos irmãos que estavam juntamente conosco, e nos constrangeu. Dois irmãos mais velhos, maduros, estavam se despedindo de nós e seus olhos estavam cheios de lágrimas. E até mesmo eu saí daquele lugar sem entender o porquê. E ao meditar um pouco nessa passagem, irmãos, aquela cena me voltou à mente. Aqueles irmãos conheciam bem, na prática da vida deles, o que era amar a família de Deus. Ter a vida dos irmãos, como diz o nosso texto, por motivo de esperança, alegria, coroa, na presença de Deus. E para eles era dolorido se despedir. E sobre esse mesmo espírito é que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Se nós abrirmos no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 20, dos versos 36 a 38, depois que ele exorta os presbíteros de Éfeso, ele se despede deles. E o texto diz assim para nós: ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. No capítulo seguinte do livro de Atos, Paulo estava em Tiro, passou um tempo com os irmãos, e ali também nós temos outra despedida. Alguns irmãos com suas esposas e filhos o acompanharam até embarcar no navio. E diz que naquela areia da praia houve uma reunião de oração, todos se ajoelharam, oraram e se despediram. Então os apóstolos se foram. Esse é o espírito, irmãos, de companheirismo e unidade que existe na família de Deus. É o espírito do qual nós todos pertencemos. Então, irmãos, dentro da família de Deus, cada membro é de uma importância fundamental, cada membro é essencial.
E no relacionamento entre os membros, cada um vê os outros, sabe como, irmão? Como um tesouro, de valor inestimável, como um motivo de alegria, de esperança, vê nos outros a sua coroa e a sua glória na presença de Cristo. Essa é a lição que nós podemos retirar desses versos. E é sobre isso que nós vamos tratar no dia de hoje, sobre o valor da família de Deus. Como ela é a nossa coroa, nossa alegria, nossa esperança, nossa glória. Mas podemos introduzir com algumas perguntas para ficarem na nossa mente, que são bem importantes. Primeiro, onde está a nossa alegria? Onde está a nossa esperança? Na linguagem moderna, onde estão os nossos sonhos? Onde estão os propósitos do nosso coração? O que nos faz feliz? Qual é o prêmio que nós estamos almejando? Se a nossa vida nessa terra é uma corrida, qual será a coroa de louros na nossa chegada? Em outras palavras, o que se você ganhasse hoje encheria o seu coração de alegria a tal ponto de retirar lágrimas dos seus olhos? Não é difícil, irmãos. Isso já estava no seu coração antes de você chegar aqui. E esses pensamentos, essas respostas, já chegaram até você quando eu fiz essas perguntas. Então vamos começar primeiro com os versos 19 e 20, e depois nós vamos voltar para o 17 e 18. Porque no 19 e 20 nós temos a origem, a causa, a alegria, a coroa do apóstolo Paulo, de Timóteo e de Silas. Temos o motivo de Paulo escrever essa epístola. E não só essa epístola, o motivo dele escrever todas essas epístolas. Qual era, irmãos, a preocupação contínua pelo bem-estar da família de Deus? Que era sua alegria, sua esperança, sua coroa e sua glória. E nós colocamos esses pontos em forma de perguntas para nós. E a primeira delas é: o que os irmãos eram para o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo? E a resposta dessa pergunta é quádrupla. Os irmãos eram para Paulo sua esperança, sua alegria, sua coroa e sua glória. E nós podemos dizer, irmãos, que nessas 4 palavras nós temos o alvo de toda a vida cristã. É isso que o cristão deveria estar à procura. Isso devia ocupar o coração de cada cristão, de cada irmão, de cada irmã. Se nós perguntássemos para qualquer cristão onde deveria estar sua esperança, sua alegria, sua coroa e sua glória, sabe qual seria a resposta? Em Deus, em Cristo. E é interessante, irmãos, porque de maneira notável, Paulo transfere essas mesmas palavras e as aplica aos irmãos. Os irmãos eram a sua esperança, os irmãos eram a sua alegria, os irmãos eram a sua coroa, os irmãos eram a sua glória. É isso que nós lemos no verso 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, não sois vós? Ele diz: sim, vós sois verdadeiramente ou realmente a nossa glória e a nossa alegria. Como é que nós podemos entender isso? Como é que ele pode usar essas palavras tão gloriosas para se referir à igreja, irmãos? E é isso que nós vamos ver no dia de hoje. E antes nós vamos só observar em que momento os irmãos são para ele essa esperança, essa alegria, essa coroa e essa glória. E diz o texto assim para nós: na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda. Essa frase, irmãos, se refere à segunda vinda de Cristo, a gloriosa vinda de Cristo. É sua vinda ou sua parousia, sua presença física em seu retorno. E é interessante notar que quando nós lemos essa epístola, todos os 5 capítulos dela terminam com alguma menção ao retorno de Cristo. Por exemplo, capítulo 1, verso 10, ele diz que dos céus nós aguardamos o seu Filho. Não é? Nós aguardamos aquele que virá. Agora aqui nós lemos que nós temos os irmãos como esperança, alegria, coroa e glória na presença de nosso Senhor, na sua vinda. Depois, no capítulo 3, no verso 13, repete-se a menção da sua vinda. No capítulo 4, verso 16 a 18, outra menção de sua vinda. E no capítulo 5, verso 23 e 24, uma outra menção de sua vinda. Esta é a chave dessa epístola, irmãos.
é um tema também essencial para cada um de nós, vivermos à luz desse precioso dia de Cristo. A vida cristã, então, é uma vida para ser vivida à luz desse glorioso dia. A vida cristã é uma vida para ser vivida à luz desse dia vindouro, o dia de Jesus Cristo. E isso é muito importante, que nós pensemos sobre onde estão os nossos olhos, o que nós estamos esperando, o que nós estamos aguardando. Nós aguardamos, segundo Paulo, o dia de Deus, como está em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11 e verso 14. E era com vistas nesse dia que Paulo viveu. Irmãos, será que isso não muda tudo no que diz respeito à nossa vida prática nesse mundo? Pense um pouco sobre isso. Tudo muda quando vivermos à luz desse dia. Se pensarmos que o dia de hoje é o dia que precede o retorno de nosso Senhor, será que nós estaríamos nos ocupando com aquilo que está ocupando o nosso coração? Se esse fosse o dia ou as horas antecedentes do retorno de Jesus Cristo a essa terra? Pense no conselho que Paulo dá, por exemplo, aos Romanos, capítulo 13, versos 12 a 15. Ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Esse é o dia do Senhor, o dia real, que o Senhor virá em sua presença pessoal, das nuvens em glória, em que todo olho verá. Diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. E o conselho de Paulo é: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E ele fala: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós vivemos à luz desse dia, à luz dessa verdade, todas as nossas prioridades mudam. Nossos valores mudam. Por isso que eu disse aos irmãos, as coisas que são eternas, elas têm um valor eterno. Elas ofuscam o brilho de qualquer riqueza dessa terra. Tudo nessa terra se torna sem valor quando vivemos à luz desse dia. E esse texto nos diz que os irmãos se tornaram a esperança de Paulo, que os irmãos se tornaram a alegria de Paulo, que ao invés das riquezas serem o prêmio de Paulo, a igreja era o prêmio de Paulo, era a coroa de Paulo, era a glória de Paulo, e deveria ser também a nossa, irmãos. E essa perspectiva de vida muda tudo. Eu lembrava as resoluções de Jonathan Edwards, são 50 resoluções, são 70 decisões que ele estabeleceu, que por elas ele deveria viver. E a de número 19 diz assim, bem importante lembrarmos: resolvi nunca fazer qualquer coisa que temesse fazer, se eu esperasse que faltaria menos de 1 hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Resolvi não fazer qualquer coisa que eu temesse fazer, se eu esperasse que faltaria menos de 1 hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Depois, um pouco mais para frente, uma segunda resolução diz assim: resolvi esforçar-me para agir da melhor maneira que eu penso que deveria. Veja que importante, irmãos. Se eu já tivesse visto a felicidade do céu e os tormentos do inferno. Ele está falando que ele queria viver nessa terra como alguém que tivesse experimentado as belezas, as felicidades e as glórias do céu, tivesse tido um vislumbre disso e a partir disso vivesse nessa terra, e também os tormentos do inferno. Imagine, irmãos, se nós realmente pensássemos nos nossos dias à luz do dia de Cristo. Imagine como viveríamos nessa terra se nós tivéssemos em conta essa verdade da segunda vinda de Cristo. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor quebre a pedra do nosso coração por meio da sua palavra. Se existe uma verdade imutável, é o que o Senhor virá, e todos os elementos visíveis serão abrasados. E diz o texto que nós aguardamos esse dia, o dia do retorno de nosso Senhor a essa terra.
E nós que aguardamos esse dia, devemos viver de maneira piedosa, íntegra e irrepreensível, ansiando e apressando esse dia, como diz 2 de Pedro, capítulo 3. Mas, irmãos, se nós falamos que a igreja deve ser a nossa esperança, alegria, coroa e glória, temos que colocar um parêntese aqui. Nós não estamos falando das denominações ou instituições religiosas. Nós estamos falando sobre isso. Aliás, esse é um artifício das instituições religiosas para fazerem com que os irmãos ocupem todo o tempo com elas, contribuindo para o crescimento do próprio reino de homens que às vezes querem não outra coisa que tirar a carne e o sangue das ovelhas, não é verdade? E usam esse artifício. Nós não estamos falando desse tipo de igreja, nós não estamos falando disso. Aliás, irmãos, eu sei que nós somos taxados de muito duros, às vezes falamos com palavras pesadas contra as instituições, mas a verdade é que quanto mais nós estudamos a Bíblia e quanto mais nós lemos os estudiosos da Bíblia, todos eles concordam numa mesma coisa, que as divisões são uma doença, são uma patologia. Isso não são palavras minhas, são palavras de qualquer estudioso da Bíblia e da história. Eles usam essa palavra. Eles dizem que o fato do povo de Deus seguir se dividindo é uma doença, uma patologia, que está afetando todo o grupo de cristãos. E quais são os sintomas dessa patologia? Se veem porque eles continuam se dividindo. Esses são os sintomas da doença. Então a igreja, que é a esperança, a alegria e a coroa e a glória do apóstolo, não é uma igreja que se chama pelo nome de Pedro, outra pelo nome de Paulo, outra pelo nome de Apolo, ou alguns grupos de irmãos divididos dizendo que são de Cristo. Não são essas. A igreja que se chama pelo nome de Deus é a igreja que é composta de todos os salvos que foram chamados do alto, regenerados por Deus e fazem parte dessa grande família de Deus, que tem a sua expressão em cada cidade. Então, irmãos, nós temos uma tendência sectária, não tenha dúvida disso, desconfie de si mesmo. Nós podemos julgar que um pequeno grupo de irmãos num bairro de Joinville seja a igreja em Joinville, e não é verdade. O Senhor nos livre desse espírito sectário. Por quê? Porque esse é o espírito que não procede de Deus, né? Que faz você julgar ser melhor que os outros, e você ter mais luz da parte de Deus não te faz melhor que ninguém. Aliás, ninguém teve mais luz que o apóstolo Paulo, e quanto mais luz ele tinha, mais ele se julgava primeiro o menor dos apóstolos, depois o menor entre os santos, e no final da sua vida, dos pecadores, dos quais ele era o principal. Então, quanto mais a luz de Deus brilha sobre nós, mais nós vemos a nossa miséria, a nossa dificuldade, e mais nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus. Então, que nós possamos crescer no amor de Deus, mais e mais, e que possamos amar, irmãos, cada filho de Deus que reside nesse mesmo lugar que nós, Joinville, incluí-lo em nossa comunhão, orar por eles e também trabalhar para a sua edificação. Que nós tenhamos o nosso coração alargado pelo nosso Senhor para isso. Que nós possamos lembrar daquilo que verdadeiramente importa, que naquele dia os irmãos serão nossa esperança, nossa alegria, nossa coroa e nossa glória. E essa é a primeira palavra, esperança. Paulo pergunta assim: quem é a nossa esperança? Esperança significa uma boa expectativa, algo com aquilo que se conta, significa esperar aquilo que não se vê. Esperar, aguardar pacientemente. É um impulso do coração, uma expectativa, e essa expectativa, esse impulso, sempre tem um alvo. Nas Escrituras, o alvo da nossa esperança, como diz 2 Timóteo 1,10, é o próprio Deus. Outras vezes, a nossa esperança é dita nas Escrituras em referência a Cristo, como na nossa epístola, capítulo 1, verso 3. Paulo fala da fé deles, fala do amor deles e da esperança deles firme em nosso Senhor Jesus Cristo. E também, por exemplo, em Colossenses 1,15, às vezes essa esperança trata de algo que nos está reservado nos céus, que foi dado para nós
está reservado nos céus. Mas no caso da nossa epístola, no caso desses versos que nós lemos, a esperança é qual? Os irmãos. Nessa vida agora e no evento futuro. Então, se nós olhássemos para as Escrituras, nós podemos dizer o seguinte, irmãos: Cristo é a nossa esperança, a nossa garantia. Ele habita em nós. E o texto de Colossenses 1:27 diz que Ele é a própria esperança da glória que está dentro de nós. A Bíblia também fala da ressurreição dos mortos e da transformação do nosso corpo como algo que nós devemos aguardar com grande expectativa, como está em Romanos capítulo 8, verso 23 a 28. E também a nossa mesma epístola aqui, no capítulo 5, verso 8, diz que nós devemos colocar o capacete da esperança da salvação, para nos proteger dos pensamentos, aliás, nossos pensamentos contra os ataques do inimigo. Então nós podemos dizer que, segundo as Escrituras, irmãos, nossa bendita esperança está em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mesmo nos chamou. Ele é a nossa bendita esperança. Ele é o alvo das nossas expectativas agora e no futuro. Nesse evento futuro, que é na segunda vinda de Cristo, o que acontecerá? O nosso corpo será transformado. Receberemos a nossa redenção completa. É isso que nós aguardamos, irmãos. Quando nós seremos, como diz João na sua primeira epístola, semelhantes a Ele. Também veremos todos os irmãos de todas as eras, junto com todos aqueles que por nosso intermédio Cristo ganhou como nossa esperança naquele dia. Veja como não é pouca coisa, irmãos. Eles receberam a Cristo e foram transformados à imagem de Cristo. Esses irmãos que naquele dia estarão diante de nós são nossa esperança por ocasião da segunda vinda de Cristo. São nossa esperança agora e também no futuro. Que bênção, irmãos. Isso significa que nenhum trabalho no Senhor é vão. O Senhor não perde nada. Nenhuma semente Ele perde. Aquilo que é transmitido em vida e realidade não é perdido. Por isso que 1 Coríntios 15, 58 diz: irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que não é vão, irmãos? Porque é algo de valor eterno, de peso eterno, e não tem nem comparação com as coisas passageiras. Amém? A segunda palavra que o apóstolo menciona é alegria. E é interessante que se nós pegarmos a mesma lógica de pensamento, nós vamos descobrir, segundo as Escrituras, que Deus é a nossa alegria. Deus é o alvo da nossa felicidade. Por isso que Paulo ordena aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É uma ordem, é imperativo, é ultra circunstancial e cristocêntrico. Nós devemos alegrar-nos sempre no Senhor, em todo momento. Os cristãos devem estar alegres, porque eles têm a fonte da verdadeira alegria. Um cristão entristecido, deprimido, é uma contradição. Sabe quando, irmãos, nós experimentamos essa alegria plena? Quando Deus está alegre. Quando Deus está alegre, quando Deus está satisfeito, nós experimentamos essa alegria plena. Nós podemos dizer, como Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você lembra como o que está escrito nesse contexto? O povo de Deus estava reunido como um só homem, a Bíblia diz, para ouvir a palavra de Deus, num dia inteiramente consagrado ao Senhor, onde a palavra de Deus havia retornado para eles, e eles choravam, e eles foram animados por Neemias e pelos outros irmãos. Eles deveriam permanecer felizes. Deus estava alegre com a comunhão do seu povo, e a alegria do Senhor é a nossa força. É como também diz o Salmo 133, onde nós temos aquela expressão de suspiro e de alegria da parte de Deus. O que diz lá, irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Se o Senhor está alegre, temos motivos para nos alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. No futuro, por ocasião da segunda vinda de Cristo
Então, irmãos, esse salmo se cumprirá em sua plenitude. Todo o povo de Deus será juntado a ele. Todo o povo de Deus será juntado a ele. Ele será o seu Deus e eles serão o seu povo. Sem nenhuma barreira, nem espacial, nem temporal. Hoje, irmãos, em cada reunião da igreja, nós podemos ter uma antecipação dessa verdade. Então, cada reunião da igreja é uma antecipação desse bendito momento. Veja como é precioso as reuniões da igreja. Então, realmente, quando nós entendemos que os planos de Deus são Deus estar entre o seu povo, isso realmente é motivo de grande alegria. Deus está no seu povo. Deus está entre o seu povo. O seu povo está unido. O Senhor está alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E foi isso, irmãos, que arrebatou o coração do apóstolo Paulo. Ele estava ocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus. Ele ter ganho aqueles irmãos e os colocado nas trincheiras dos exércitos celestiais é motivo para ele de grande alegria, de supremo regozijo. Amém? Mas não só de alegria, de esperança. A Bíblia diz que eles eram a sua coroa, com a qual ele exultava na presença de Cristo na sua vinda. Agora vamos pensar, qual é o prêmio para a nossa carreira cristã? A Bíblia diz em Filipenses 3,14 que o prêmio é o próprio Senhor Jesus. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus. Agora Paulo diz que os irmãos são a coroa de louros no final da sua carreira. Então, irmãos, nós podemos imaginar um atleta. Pelo que o atleta treina, irmãos? Se esforça, faz dieta, se prepara. Para que ele faz isso? Para ganhar uma coroa. Paulo diz, uma coroa corruptível. Os irmãos trabalham por uma coroa incorruptível. Então é a honra dada ao vencedor. E na época de Paulo, essa honra tornava desses vencedores cidadãos honoráveis e cheios de benefícios. E como Paulo aplica isso aos irmãos? Se nós lemos o nosso texto, irmãos, nós já vemos que nas passagens anteriores, ele demonstra que eles são a sua riqueza, eles são a sua alegria. Ele falou que tratou com eles como uma mãe, uma ama que acaricia os próprios filhos. Ele não trabalhou para tomar aquilo que eles tinham. Ele trabalhou entre eles para ganhá-los para Cristo. Eles eram a sua coroa. Eles eram o prêmio da sua vocação. Ele trabalhou para eles como um pai que entesoura para os seus filhos. Então, o prêmio de Paulo nessa corrida era os irmãos. Amém? Aliás, nós estaremos presentes lá, porque muito do seu trabalho no Senhor diz respeito a nós também. Nós estamos edificados hoje, sendo edificados pelo Senhor, por meio das palavras do apóstolo Paulo. Não é verdade? E eu acredito que eu e você temos desejo de conhecer o apóstolo Paulo um dia, Pedro, João, Abraão, ou não? Então nós estaremos presentes naquele dia. Sabe qual é interessante disso, irmãos? Deus é o mais sábio de todos os seres. Ele conhece, irmãos, a nossa tendência de considerá-lo como algo distante, abstrato, etérico. E por conta disso, na sua sabedoria infinita, ele decidiu se manifestar através de irmãos e irmãs, homens e mulheres. Assim, servimos a Deus quando servimos os irmãos. Amamos a Deus quando amamos os irmãos. Os irmãos percebem como isso é sabedoria infinita da parte de Deus? Deus está longe para muitos, não é verdade, irmãos? É algo distante, abstrato. Ele já sabia que o pecado causaria isso em nós. O que ele fez? Ele se repartiu entre o seu povo, para que se manifestasse através dos membros do seu corpo, a igreja. E agora, quando nós amamos os irmãos, amamos a Deus. Para comprovar que Deus é a nossa coroa futura, então, o que nós devemos fazer, irmãos? Ter em mente que os irmãos e irmãs são nossa coroa
nessa vida e no porvir. Imagine como Deus destrói toda arrogância, prepotência, altivez de pensamento. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João disse isso muitas vezes na sua primeira epístola, era uma prova de que éramos verdadeiros irmãos. Todo aquele que ama o que o gerou, João diz na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 1, também ama todo aquele que dele é nascido. Se amamos a Deus, amamos os filhos de Deus. Se servimos a Deus, servimos os filhos de Deus. Se Deus é nossa coroa, os irmãos serão nossa coroa. Serão aquele momento de reconhecimento no futuro. Estará na vida dos irmãos essa esperança, essa alegria, essa coroa. Amém, irmãos? Isso não é novidade, irmãos. O que a Bíblia nos diz? Que aquilo que Cristo tem e é, Ele repartiu com aquela que é carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Toda a coroa que temos em Cristo, se não temos nos irmãos, não temos coroa nenhuma. E mais, os irmãos eram a glória do apóstolo Paulo. E em que lugar, por exemplo, nós encontramos isso? 2 Tessalonicenses 1,10. O texto nos diz assim, que um dia o Senhor Jesus voltará a essa terra. Sabe para quê? Para ser glorificado nos seus santos. Para ser admirado em todos aqueles que creram. Naquele dia, a glória de Cristo resplandecerá em todos os seus filhos. E aqueles que trabalharam para isso, verão a sua glória na vida dos irmãos. Os irmãos serão sua glória. Amém, irmãos? Agora medite na dignidade que tem um irmão e uma irmã. Medite no valor que tem um irmão, uma irmã, com os quais Deus repartiu a sua glória. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso quando você estiver deprimido, quando você estiver desanimado. Fale para si mesmo sobre isso. Por que você está abatido, minha alma? Porque se deprime dentro de mim. Espere em Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor enviou o seu próprio Filho para nos salvar. O Senhor repartiu conosco a sua glória. E isso foi uma decisão eterna dele. A Bíblia diz que há uma sabedoria predestinada para a glória da igreja antes dos tempos eternos. Como diz 1 Coríntios capítulo 2. E para isso nós precisamos orar, irmãos. Por isso que Paulo orava pelos Efésios, capítulo 1, verso 18. Para que Deus nos desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, ser cristão não é pouca coisa. Ser cristão não é algo medíocre, não é algo que está destinado a pessoas ignorantes. Ser cristão é ser participante da glória divina por meio de Cristo. É uma posição elevada. E nós não devemos tratar-nos de qualquer jeito. Se os irmãos são a glória de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Além disso, Paulo diz no nosso verso que é neles que ele se exulta. Eles são o motivo da sua glória. Ele diz assim, quem é a nossa esperança, alegria, coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor, na sua vinda. Essa palavra exultar muitas vezes é traduzida por vanglória, como uma forma negativa, mas Paulo muitas vezes usa ela para falar do fruto do seu trabalho no Senhor, o motivo da sua glória. E esses eram os irmãos, esses eram o motivo da sua glória futura. Nisso, o texto muitas vezes diz que nós podemos nos gloriar. Ele fala, por exemplo, em Romanos capítulo 15, assim,
Não ousarei discorrer sobre coisa nenhuma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, quer por palavras, por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então ele fez muitas coisas entre os gentios para oferecê-los como uma oferta a Deus. E daí ele conclui com o verso 20, dizendo o seguinte: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Agora nós precisamos repetir aquelas primeiras perguntas, que o Senhor fale aos nossos corações. Onde está o propósito da sua vida? Onde está o alvo da sua vida? Onde você e eu encontramos a verdadeira satisfação? Será que é na presença do Mestre, conforme manifestada nos seus súditos, que são a igreja? São perguntas intrigantes, irmãos, e encorajadoras. O que te faz feliz? Qual é a fonte da sua felicidade? Onde estão os seus sonhos, os propósitos do teu coração? Essas verdades vão nos tirar desse reino de indivíduos, irmãos, nos introduzir no céu, nos propósitos eternos de Deus, para olharmos as coisas à maneira de Deus. Romanos capítulo 8 diz que toda a criação geme, aguardando a gloriosa manifestação dos filhos de Deus. Também que os cristãos maduros gemem no seu íntimo, aguardando esse dia. E que o Espírito Santo também geme, aguardando esse momento. Por isso que ele diz que não importa qual seja as tribulações desse mundo, nós somos coparticipantes da glória em Cristo Jesus. Amém? E a segunda pergunta, irmãos, é: como essas verdades foram vistas na vida dos apóstolos? E aqui nós temos os versos 17 e 18. Ele fala: ora, irmãos, nós, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Nós, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. Que frase espetacular, irmãos. Porque o que significa isso? Que toda separação agora que nos tornamos filhos de Deus, na nossa relação uns com os outros, é somente pela metade. Nós estamos unidos de coração, unidos de alma. Então, qualquer separação é somente de corpo físico, porque agora nos tornamos um corpo em Cristo. As circunstâncias, elas vêm sobre nós e nos tiram da comunhão dos irmãos. Todos os inimigos de Deus estão trabalhando em prol disso, de nos sacar da comunhão. Mas não podem mexer com essa verdade essencial. Estamos unidos de alma. Somos um só coração em Cristo. Por isso que Paulo diz: nós estamos separados de vocês, como uma mãe que foi apartada do seu filho, como um filho que foi separado da sua mãe, como um órfão. E a gente sabe, a gente vê muito disso, né, irmãos? Desses ambientes de guerra, como aqueles que têm que fugir, refugiados, se refugiar em outros países, às vezes são tirados da sua mãe, dos seus pais, da sua família e levados sozinhos. E era assim que Paulo se sentia com respeito aos irmãos. Irmãos, nós estamos orfanados por breve tempo da vossa presença. Daí ele precisa dizer: não porém do coração. Amém? E ele fala por breve tempo. A palavra aqui é kairos. Sabe por que ele usa essa palavra? Porque ela diz respeito a um tempo determinado e estabelecido por Deus, para um propósito específico de Deus. Então, ainda que essa separação seja física, ela não é completa, ela é passageira. Ela não durará para sempre. Não com respeito à igreja. Porque nos caminhos de Deus, Deus nos uniu com todos os seus filhos. Amém, irmãos? E nós estamos unidos como uma alma, como igreja.
Todo cristão genuíno, irmãos, está unido organicamente à igreja. Todo cristão genuíno faz parte da igreja. À semelhança de Paulo, nós estamos ligados aos demais irmãos. Toda a carne, diabo, mundo, tudo que é dominado pelas trevas está contra essa verdade. Nossos corações foram unidos em laços de amor eterno. Isso, irmãos, imagine quem pensa assim, não, eu vou me apartar dos irmãos. Não adianta, se você for um servo de Deus, um filho de Deus, eu estou unido de alma com os irmãos. Nós temos um único coração. E nem mesmo a morte pode nos separar dos irmãos. Isso é uma coisa espetacular, irmãos. É só você ler Hebreus capítulo 12, verso 22 a 24. Diz que nós, os salmos, chegamos ao Monte Sião. Nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós chegamos a incontáveis hostes de anjos. Nós estamos unidos a uma universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Estamos unidos a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Pouca coisa essa igreja, irmãos. Não. Veja que bênção, nem a morte nos pode separar. Existe uma união eterna e inseparável dos filhos de Deus. E agora, então, para finalizar, vamos ver alguns passos que nós podemos encontrar na vida do apóstolo Paulo, que podem ser tomados como exemplos para nós de como devemos nos aproximar daqueles que são nossa esperança, nossa alegria, nossa coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Aqui nós temos lições preciosas. Aqui nós temos lições preciosas para você que diz o seguinte: ninguém me visita, ninguém me ama, eu não vou mais reunir, ninguém se importa comigo. E é interessante, irmãos, que se nós vamos observar as vidas dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, sabe o que nós encontramos? Que elas trocam a comunhão da igreja por qualquer coisa. Essa é uma verdade. Que elas não prezam pela comunhão da igreja. Os irmãos percebem como o pecado nos faz contraditórios? Ao mesmo tempo que nós reclamamos, que nós murmuramos, nós trocamos a comunhão por qualquer coisa. O pecado transforma o ser humano num ser complexo e contraditório. Não é verdade, irmãos? Então aqui nós temos alguns conselhos práticos do apóstolo Paulo, para nós irmos para o caminho da comunhão. E a primeira coisa que ele diz é: busque estar de corpo presente. Por isso que nós começamos a reunião dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós fôssemos falar de forma negativa, sabe qual seria o conselho? Não tire o corpo fora. Esse seria o conselho. Apresente o seu corpo a Deus, junto com o povo de Deus. Busque estar de corpo presente. É isso que Paulo diz aqui. Irmãos, nós estamos orfanados por breve tempo da vossa presença. Não, porém, do coração, ele diz. Com tanto mais empenho, diligenciamos ir ver-vos pessoalmente. Palavra bem importante. Não tem como ela ser entendida de outra forma. Essa palavra prosopon significa face. Face a face. Cara a cara. Olhos diante dos olhos. Essa palavra é usada no prólogo de João para descrever o verbo que estava com Deus. Prostonteon. Que estava com a sua face voltada para a face de Deus. Face a face com Deus. A coexistência do verbo eterno com Deus o Pai. E é usada para Paulo falar aqui: irmãos, nós estamos orfanados por breve tempo da face de vocês. Mas o nosso desejo, o nosso anseio é ver-vos face a face, estar com vocês presentemente. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Existe uma preferência hoje, irmãos, de cultivar uma comunhão com pessoas que estão longe.
E sabe por quê? Sabe qual é o motivo disso? Não é outra coisa senão escondermos os nossos defeitos, escondermos as nossas falhas, porque elas ficariam patentes quando estivéssemos juntos em comunhão. Estar em comunhão é estar na luz. Estar na luz é estar diante de Deus, onde todas as coisas são manifestas, até mesmo os nossos pecados. A luz tudo manifesta. Estar em comunhão é estar diante de Deus. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. A luz de Deus evidenciará o nosso pecado, as nossas faltas, os nossos defeitos, mas isso não é problema. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E com respeito aos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo nos transforma, Ele traz para fora a nossa sujeira, não para deixarmos como estamos, mas para nos limpar com sua luz. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. E seguimos na comunhão, nos olhando face a face, estando juntos uns com os outros. E o motivo de que muitos fogem de estar em comunhão com a igreja é esse, porque distantes, ninguém vê suas falhas, suas dificuldades e seus problemas. Eles estão muito bem escondidos quando estão solitários. Estão buscando seus próprios interesses e se insurgindo contra a sabedoria. Amém? Então busque estar de corpo presente. Amém, irmãos? Busque estar de corpo presente. Estar de corpo presente é o objetivo com o qual todo filho de Deus deveria estar ocupado. Se você não tem feito isso, se você não tem participado, busque estar de corpo presente. Ele deveria buscar esses mesmos passos do apóstolo Paulo. Irmãos, nós não estamos satisfeitos de estar separados de vocês. É como se um filho tivesse sido tirado de nós. Nós tivéssemos nos apartado dele. Amém, irmãos? Se nós tivéssemos isso como verdade, dificilmente perderíamos alguma comunhão da igreja. Amém, irmãos? Mas não somente isso. Em segundo lugar, nós devemos nos esforçar diligentemente por estar juntos. É isso que o texto nos diz. Irmãos, nós orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração. O que diz o texto? O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos lá, irmãos. O que está escrito aí? Acompanhe comigo. Diligenciamos com mais empenho, com tanto mais empenho, diligenciamos. Sabe o que significa isso? Nós buscamos estar juntos com um esforço diligente, um extremo esforço. Não é algo pequeno, irmãos. Agora você e eu podemos pensar em tudo que nós gastamos a nossa força, com tudo que nós gastamos a nossa vitalidade, com todas as coisas com as quais nós nos afadigamos, que nós nos esforçamos sob medida, e deveríamos nos ocupar com muito mais empenho em estarmos juntos. E quando a gente pensa sobre isso, irmãos, não há como nos envergonharmos. Como nós não dizermos que estamos distante daquilo que Deus quer, irmãos, em comparação com todos os irmãos ao longo da história. E muitos dos nossos irmãos nos dias de hoje, que viajam quilômetros e quilômetros a pé e de bicicleta para estarem face a face com os irmãos. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver isso na vida dos israelitas. Eles peregrinavam por diversos dias. Haviam até cânticos que eles cantavam durante essas peregrinações. Para irem aonde? Para irem para Jerusalém, para estarem reunidos com seus irmãos. E é sobre esse contexto que o Salmo 133 é escrito. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. Eles estão caminhando em direção à comunhão. Então, irmãos, o que nós temos feito a esse respeito? O que nos tem impedido de estarmos juntos?
E aqui nós precisamos ressaltar uma coisa. Muitas vezes nós caímos no engano das nossas reuniões sociais. Essa comunhão com a qual os filhos de Deus estão ocupados é uma comunhão em torno de Cristo, no Espírito Santo, onde Cristo é o tema, onde Cristo é o assunto, onde Cristo é o alimento que é compartilhado, onde Cristo é o alimento que é repartido entre os membros. Então nós não estamos nos referindo a nenhum tipo de convivência. Isso a gente precisa deixar bem claro, irmãos. Aliás, o mundo tem muitas maneiras pelas quais os homens convivem, e são maneiras bem elaboradas, né? Associações, tantas outras coisas. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, onde Cristo é o próprio pão que nós repartimos uns com os outros. Essa é a nossa comunhão, senão não passa de convivência. Então lembre, você deve buscar estar de corpo presente. Você deve também esforçar-se diligentemente por estar junto. E aliás, Paulo continua dizendo, não só isso, não com extremo esforço, ele diz, com um grande desejo. Você deve buscar com um grande desejo estar junto com os irmãos. Os irmãos lembram daquele texto de Lucas 22, onde Jesus diz assim, tenho desejado ardentemente cear essa Páscoa com vocês. A palavra ali é a mesma palavra usada para cobiça. Tenho cobiçado com ardente cobiça comer essa Páscoa com vocês. Porque, irmãos, quando é num aspecto negativo, a palavra é cobiça, para esse desejo ardente. Por que isso é assim? Porque todo pecado é uma perversão da virtude. E quando ela é pervertida, ela se torna um vício. Não é? É assim, há uma natureza natural da relação entre homem e mulher. Mas quando ela é uma relação pervertida, ela se torna prostituição. Não é? Fornicação, porneia. É uma perversão de um desejo genuíno. Existe um desejo ardente que pode estar nos nossos corações. É o desejo pela comunhão dos filhos de Deus. Deve arder nos nossos corações. O apóstolo fala de um intenso desejo. E aqui nós temos que pedir ao Senhor, irmãos, que Ele coloque esse desejo nos nossos corações. Nós temos que pedir ao Senhor que as nossas afeições sejam mudadas. Nós temos que orar para experimentar esse grande desejo. Porque a verdade é que nós muitas vezes temos aversão à comunhão e não desejo ardente. E essas coisas não são senão as afeições de Cristo demonstradas no corpo de Cristo, que é a sua igreja. O desejo por comunhão é o desejo de Cristo. O desejo por se apartar, por se isolar, por se separar, é o desejo do diabo. Porque aí andamos nas trevas e não na luz. Então busque estar de corpo presente, busque, esforce-se diligentemente, como Paulo diz, busque com grande desejo e seguimos em frente. Estabeleça como propósito de sua vida isso. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele disse, nós quisemos ir até vocês. Nós nos propomos a isso. Nós fizemos planos para isso. Nós estabelecemos como alvo das nossas vidas encontrar vocês. É isso que Paulo está dizendo. Se realmente, irmãos, nós temos nos irmãos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa, a nossa glória, nós vamos estabelecer como propósito da vida estarmos juntos. Não é verdade, irmãos? Agora uma pergunta que vai ecoar nos nossos corações. Se realmente os irmãos são a nossa esperança, alegria, coroa, glória, como é possível que, para nós, eles sejam a última coisa para a qual nós reservamos o nosso tempo? Se nós amamos os irmãos, se a nossa esperança é os irmãos, se a alegria é os irmãos, se a coroa é os irmãos, como é que pode, irmãos, que estar com os irmãos seja a última coisa para a qual nós reservamos o nosso tempo? Devemos pensar sobre isso. O que está na frente da comunhão dos irmãos?
E o que isso revela sobre nós? E em quinto e último lugar, cumpra a sua meta e congregue. É isso que Paulo diz, irmãos. Não tinha nenhum impedimento para ele. Nem nele mesmo, nem nos sentimentos dele, nem nas emoções dele, nem no propósito da vida dele. Havia algo externo que o impedia. Ele diz: a única coisa que me impede de estar com vocês é Satanás me barrou o caminho. Veja, irmão, como um Paulo era muito mais amadurecido que nós. Não tinha nada que privasse ele da comunhão dos santos. Ele não estava preso pelos seus anseios ou por outros planos, não estava enredado com nenhum compromisso, nem obrigação. Nele havia nada, não havia nada que o impedisse. O que barrou o caminho foi o próprio Satanás. E o que está nos impedindo de estarmos entre os irmãos? O que nos impede da comunhão? Então tenha isso como objetivo de vida, irmãos. Tenha isso como um exemplo para a sua e para a minha vida. Pegamos o verso 19 e 20 e vimos o quê? Que os irmãos devem ser nossa esperança, nossa alegria, nossa coroa, nossa glória. Porque de fato é isso que vale a pena e que isso que permanece. E quais as nossas atitudes por conta disso? Devemos buscar estar de corpo presente. Devemos esforçarmos diligentemente por estarmos juntos. Devemos buscar com um grande desejo isso. Devemos estabelecer isso de alguma forma como um propósito das nossas vidas. E devemos cumprir esse propósito. Não devemos jogar palavras ao vento, mas cumprir esse propósito, trabalhar para que isso de fato aconteça. Amém? E por último, vamos ver então o principal inimigo da comunhão. Quem é, segundo o nosso texto, irmãos? Existem muitos inimigos que conspiram contra a comunhão. Nós temos a carne, o velho homem, o mundo, todas as hostes de demônios e seres malignos, mas o principal deles chama-se Satanás. Paulo usa essa palavra Satanás, que significa o acusador, o adversário, aquele que se opõe, aquele que obstrui o caminho, e foi exatamente isso que ele fez com o apóstolo Paulo. Ele obstruiu o caminho do apóstolo Paulo até os irmãos em Tessalônica. Satanás aplica então toda a sua investida contra a comunhão dos filhos de Deus. Não é brincadeira, irmãos. E ele é capaz de criar diversas astúcias. Ele é o criador de todas as estratagemas para nos tirar da comunhão. Ele é ardiloso. Nós só podemos vencê-lo quando estamos firmes na fé, unidos em Cristo e gozando da sua vitória. Ele é o enganador que é capaz de enviar dardos inflamados do inferno contra a nossa mente. E como é que ele faz isso? Colocando pensamentos contrários em nós e lançando nós uns contra os outros. Ele instiga a nossa carne, ele envia os seus demônios, ele faz de tudo contra a comunhão do povo de Deus. Nós precisamos estar cientes, irmãos, que nós estamos numa guerra contra o povo de Deus. Nós não estamos num lugar de férias, nós estamos num campo de batalha. Amém? Ele ataca a igreja de fora para dentro com perseguições. Ele ataca a igreja de dentro para fora, enviando falsos mestres. É um inimigo terrível. O que a Bíblia diz dele? Alguns pensam que ele é uma força, alguns pensam que ele não existe, que ele é um mito, que ele é uma energia ruim, mas não é o que a Bíblia diz sobre ele. A Bíblia diz que ele é um ser que tem consciência de si mesmo. A Bíblia fala em Jó 1,6 que ele é Satanás. A Bíblia fala que ele é o diabo, Mateus 4,1. Lúcifer, Isaías 14,12. Beelzebu, como Jesus disse a seu respeito, Mateus 12,24. O maligno, 1 João 2,13. O tentador, o príncipe deste mundo, João 16,11. O Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, o príncipe da potestade do ar, Efésios 2,2, o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12,10, a antiga serpente, Apocalipse 12,9, o grande dragão, nesse mesmo texto, o leão que ruge, como diz 1 de Pedro 5,8, Apolion, a Bíblia diz que ele é assassino, mentiroso, pecador, difamador, falsificador, opressor. Astuto,
insaciável, violento e também sutil. O demônio do inferno. Não dá para nós brincarmos com ele, irmãos. Não dá para nós brincarmos diante dele. Não dá para nós darmos as costas para ele. Ele odeia Deus, ele odeia toda a santidade de Deus, ele odeia a palavra de Deus, ele odeia a comunhão da igreja. Então nós precisamos estar cientes da sua existência. Não dar lugar a ele e identificá-lo como aquele que instiga divisões, isolamento. Nós temos que ter em mente sermos como Jesus em João capítulo 14, verso 30. Eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Foi isso que Jesus disse. Ele nada tem em mim. Que derrota, irmãos, quando um filho de Deus tem coisas em comum com o diabo. Já pensou se nós pensássemos nas nossas murmurações, nas nossas calúnias, nas nossas invejas, difamações, confusões, como coisas que são do diabo e que nos associam com ele? Todas as vezes que murmuramos, invejamos, acusamos falsamente, falamos mal uns dos outros, causamos intriga, divisões, estamos provando que Satanás tem muitas coisas em comum conosco. E nós temos muitas coisas em comum com ele. Não podemos falar como Jesus. O Senhor nos ajude, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos socorra. O Senhor mude as afeições do nosso coração. O Senhor nos abra os olhos para nós vermos os irmãos como nossa esperança, como nossa coroa, como nossa alegria. Que eles sejam a nossa glória, que nós possamos sempre estar presentes, como o apóstolo Paulo desejava, que nós possamos nos esforçar diligentemente para isso, que nós possamos desejar ardentemente estar em comunhão, que nós possamos nos comprometer, estar juntos para a edificação do corpo de Cristo, que nós coloquemos isso como uma meta da nossa vida. Pode ser que agora você está enredado com outras coisas, mas que você consiga se livrar delas e se comprometer com essa meta para a sua vida, hoje ainda. E por fim, irmãos, nós devemos nunca nos esquecer que estamos numa guerra. E entre essas batalhas que devemos vencer está a batalha contra a comunhão da igreja. Nosso inimigo é astuto e não nos poupará. Ele não poupará também esforços para nos apartar da comunhão. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar, irmãos? O Senhor nos ajude. Pai, damos graças a Ti, porque Tu és o nosso socorro, Senhor, o nosso libertador. Senhor, a nossa rocha, a nossa cidadela. Senhor, o Senhor é o nosso rochedo em quem nós nos refugiamos, o nosso escudo, o nosso baluarte. Senhor, nós invocamos o Senhor para sermos salvos de todos os nossos inimigos. Tu és aquele que é digno de ser louvado. Senhor, o teu inimigo tem colocado laços de morte nos cercando. Senhor. Torrentes de impiedade têm nos imposto terror. Cadeias infernais, Senhor, têm nos cingido, nos apertado, Senhor. E tramas de morte têm muitas vezes nos surpreendido. Senhor, mas nessa angústia que muitas vezes sofremos, clamamos a Ti. E sabemos que Tu nos ouves do Teu santo templo. Que o nosso grito, o nosso invocar a Ti chega aos Teus ouvidos, Senhor. Sabemos disso. O Senhor nos ouve. E o Senhor se levanta, Senhor, como um grande guerreiro. E é assim que nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu guerreias as nossas batalhas. Queremos, Senhor, verdadeiramente, queremos ter nos irmãos nossa esperança, nossa alegria, nossa coroa, nosso motivo, Senhor, de glória. Queremos estar de corpo presente, queremos nos esforçar para isso, Senhor. Desejamos estar em comunhão, queremos que o Senhor nos ajude a nos comprometermos, Senhor. Que tenhamos isso como meta das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos nessa batalha, ajuda-nos nessa guerra contra o tempo, Senhor.
Ajuda-nos nessa guerra contra o mundo, Senhor, contra a nossa carne, contra as concupiscências dos olhos, contra a concupiscência da carne, contra a soberba da vida, Senhor, que não procede de Ti, mas procede do mundo. E que possamos estar dispostos, Senhor, a estarmos em comunhão com a Tua igreja. Senhor, é nossa oração, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar no mais profundo dos nossos corações, que nós possamos ter os valores mudados, que possamos, Senhor, verdadeiramente valorizar aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre, que vem do Senhor, Senhor. É o desejo do nosso coração e a nossa oração. Senhor, infunde em nós a Tua força, como a Tua palavra mesmo diz, Senhor. Tudo posso naquele que coloca força dentro de mim. Senhor, a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu nome para sermos salvos de todos os nossos inimigos, Senhor. E oramos a Ti no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos